Nesse vídeo eu vou dar 3 dicas para você fazer com que as pessoas elas te escutem, parem para prestar atenção no que você está falando, sem que você tenha que ficar pedindo atenção, parando, pausando, para que as pessoas elas parem de falar ou realmente parem de pensar em outras coisas para escutar o que você está falando. Isso aqui é muito interessante para quem é líder, para quem está à frente de equipe, para quem está realmente aí, ou então pretende até mesmo assumir aí um cargo de liderança, enfim, que esteja aí administrando pessoas. Por quê? Muitas vezes você acha que você está falando e aquela pessoa está super prestando atenção no que você está falando. Aí você termina de passar aquilo que você tem para passar para aquela pessoa, que geralmente é importante, e a pessoa não faz, ou a pessoa não escutou, ou ela pergunta tudo que você falou, ela pergunta tudo de novo, ou seja, não existe uma comunicação ali, uma comunicação clara. E essas 3 dicas que eu vou passar para você são simples, você vai poder colocar em prática ainda hoje, assim você queira. E quais são essas dicas? A primeira dica é você entender qual é o principal canal de comunicação dessa pessoa. E isso é muito fácil de você compreender, porque nós temos 3 tipos de canais de comunicação. Nós temos o sinestésico, o visual e o auditivo. E esses 3 canais, é importante que você entenda qual é o canal que essa pessoa ela prefere aprender, ela prefere receber informações, porque geralmente quando você vai pelo canal que ela tem afinidade, preferência, ela tende a fixar mais, ela tende a prestar mais atenção no que você vai falar, no que você está falando. Um exemplo, pessoas visuais, elas gostam de aprender através de gestos, de imagens, você precisa mostrar algo para ela, algo que elas consigam ver. Se você ficar só falando, é como se aquilo ali não tivesse tanto interesse, que não fosse do interesse dela. Por mais que seja importante, a pessoa ela não consegue captar com tanta facilidade. E isso faz com que ela quebre a atenção muito facilmente, principalmente se ela vir algo visual passando, enfim, algo que chame mais atenção do que você está falando para ela. O auditivo realmente é mais através da fala, da comunicação. Quanto mais você souber se comunicar com essa pessoa, mais ela vai querer te escutar. Mas esses auditivos, né, que aprendem pela voz, através realmente da audição, de escutar, eles são bem fáceis de você identificar, porque geralmente são pessoas que também falam bastante, que gostam de ler em voz alta, que gostam de estudar em voz alta, porque elas aprendem melhor assim. E tem também os sinestésicos, que precisam de toque, ou precisa que você coloque mais emoção, mais sentimento na hora que você está falando. E você pode fazer isso, você pode entender quais são os canais, as preferências de canais de comunicação dessas pessoas, simplesmente observando, porque muitas vezes a gente não observa as pessoas, a gente quer chegar, falar e pronto, acabou. E se você vai falar para uma equipe, só é você misturar essas 3 linhas de comunicação. Usar o gráfico, usar ali uma imagem, usar uma boa comunicação e ao mesmo tempo colocar emoção nas suas palavras. E isso é treino, isso é você falar, isso é você fazer, né? Praticar. A prática é a melhor solução para isso. A segunda dica é você sempre começar com uma pergunta para aquela pessoa. Uma pergunta que vai instigar uma resposta. Você não pode simplesmente fazer uma pergunta que a pessoa não vai te dar não vai ter como te responder ou vai responder com sim ou não. Você tem que puxar dela uma pergunta, você vai pensar naquilo que você está precisando falar. Digamos que você está precisando falar sobre metas. Então você não vai chegar já, sabe, batendo duro naquela pessoa. Essa é a pior maneira de você iniciar um diálogo, uma comunicação. Geralmente você vai gerar um afastamento ao invés de uma aproximação. E pode ter certeza, essa não é uma linha que você vai querer seguir. Então a maneira que você pode chegar para poder perguntar sobre metas é você perguntar para a pessoa como vão as metas dela. O que você está fazendo das suas metas? Como que estão as suas metas? O que você acha que você pode fazer? Enfim, você vai começar com uma pergunta. Porque quando você pergunta algo para uma pessoa, ela vai entender subconscientemente que você quer escutar ela. Então, quando você faz isso, você vai criar uma linha de comunicação para com aquela pessoa. Que a reciprocidade, que é algo que a gente tem já com a gente, vai fazer com que depois que ela termine de falar, ela consiga te escutar. Então,
já vem o terceiro passo, que é entrar no assunto, começar a falar sobre. Essas 3 dicas são bem importantes para quem está aí, né, à frente, quem é líder, quem lidera pessoas, ou até mesmo você não lidera pessoas, mas você porque querendo ou não, eu acredito que isso é uma liderança, um professor, alguém que dá palestras, enfim, se você está à frente, se você é um exemplo para alguém, vou falar logo assim, um exemplo para alguém, para pessoas, é muito interessante que você use essa linha de comunicação, se você quer que as pessoas, elas parem para ouvir o que você está falando, tá bom? Então, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para você e até o próximo vídeo.